Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uma tarde diferente de sábado, uma hora diferente de estar aqui com vocês, mas tenho a certeza que estou aí com vocês, não estou? Onde continuamos a celebrar o Carnaval e vamos celebrar agora um pouco diferente, vamos falar um pouco mais. Eu vou só abrir aqui a minha tecnologia, que é um telefone, é um computador, é um iPad, que é da maneira que a gente comunicamos hoje em dia. Eu espero que vocês estão bem, de saúde, que estão a ter um bom sábado e obrigada a todas as pessoas que se juntaram ontem ao nosso Facebook Live, onde tivemos uma conversa com muitos dos homens que têm estado envolvidos na divulgação, na promoção da cultura, da tradição, do carnaval à moda da Ilha Terceira, que são as danças e os bailinhos que nós apresentamos nas comunidades, assim como também é feito na Ilha Terceira. Este ano não há nada para ninguém. Este ano o carnaval é só conversa. É isso que a gente temos aqui a fazer mesmo, é só a conversar, mas também a aprender. A aprender. Eu tenho aprendido muito com as senhoras que estiveram comigo antes de ontem, as dificuldades delas, a maneira delas serem e da maneira que gostam desta tradição. Ontem aprendi muito da história com os senhores, também as suas dificuldades que têm. Foi fantástico ouvir como algumas das cenas são feitas, os temas e tudo isso foi fantástico. Mas tudo isso tem que ter um princípio, não é? E esse princípio foi em 1967. 1967. Para quem não sabe a verdade, é essa a verdade, e é o que nós temos a fazer hoje aqui com esta conversa no Facebook, com veteranos, não é todos, e há muitas outras pessoas, assim como há muitas outras senhoras e muitos outros senhores que desde 1967 têm estado envolvidos no Carnaval, mas vamos conversar com aqueles que nós conseguimos, que eu consegui, não é? Porque isto, aliás, de eu ter tido o apoio dos amigos da Terceira, eu peço desculpa, está a tocar no cabelo, há alguma pessoa aí que não gosta que eu toque no cabelo, mas o meu cabelo está assim. E então, deixa-me lá ver se já me estou a ver aqui, já há imagens ou não. E então, como estava a dizer, estas conversas que vamos ter hoje com estes veteranos são só alguns dos que ainda existem, porque há outros que já, infelizmente, já não estão connosco, quando eu digo não estão connosco, já faleceram ou já se mudaram de sítio, assim e tudo, e não estão aqui connosco para estar nesta conversa, ou não podem, ou não querem, também é possível. E então a gente vamos começar a conversa com alguns que eu tenho aqui já. Tenho o senhor Ramiro, que foi o pioneiro nisto, foi ele que fez a primeira dança, mas ele é que vai dizer, não é só eu que vou dizer, foi ele que fez a primeira dança. Já tem aqui várias pessoas a fazer-nos companhia. Também tenho o Rui Ceveta, e esperamos o Magalhães, também vai estar aqui conosco. Mandamos o link, só espero, se não receberam, por favor, mandem-me uma mensagem a dizer que não receberam. Mas vamos começar esta conversa com dois dos veteranos que já estão aqui connosco. Vão começar com a apresentação e dar as boas-vindas aqui a eles os dois. O senhor Ramiro Nunes, como está? Bem, obrigado. Eu estou bem. Eu estou bem. E o Rui Ceveta, que está aqui connosco também. Obrigada por estarem os dois aqui connosco para conversar sobre a história do Carnaval, não é? A história do Carnaval, porque este ano é só conversa, não é? Yeah. Exatamente. Este ano é só conversa. Eu gostava de começar, eu acho que toda a gente conhece vocês, mas eu vou pedir então, vou começar com o senhor Ramiro, porque realmente, do que eu saiba, o senhor Ramiro foi o organizador da primeira dança do Carnaval aqui na comunidade. Pode-me falar como é que isso aconteceu e em que ano? Bom, isso aconteceu em 1967. O José Fernando costumava morar em Thunder Bay ou Southbury ou something like that. E ele veio para baixo e eu tinha vindo em 65. E em 67 então a gente, com a ajuda do Manuel Augusto dos Coutos, que era um senhor muito conhecido aqui na nossa comunidade, a casa dele era mais do que um clube.
toda a gente ia lá, toda a gente conhecia o Manuel Augusto, toda a gente ia à casa do Manuel Augusto. E então principiámos lá um dia a falar e vamos fazer uma brincadeira de carnaval. Vamos fazer uma brincadeira de carnaval e então foi o José Fernando que escreveu, ele ia na brincadeira, eu e ele éramos o par da frente, os toques eram fora. A seguir o António Teixeira da Serreta e o Leonel Feijão, aquele que teve a Delta de ensinar a ter a carta de chofer. E era o Manuel Magano, que já morreu, e o Manuel Vindima, que também já morreu. E os toques eram o irmão de Manuel Magano, o Arnaldo, que ainda hoje é vivo, que tinha a escola, um store de vender música, de vender instrumentos de música, e era o Francisco Tomás, um dos escudos, que era cunhado de Manuel Augusto, tocava uma viola arranhosa que mal sabia uma nota, e era um José Malfeito da Villanova, que veio para aqui e ele depois morreu, poucos anos depois, ele só durou, o rapaz morreu cedo, tinha, não sei se 32, 33 anos quando morreu, era uma criança, anyway. E foi então a primeira dança que nasceu, foi essa. Uau! Então, desculpa, essa dança que fala, o que era o tema da dança? O tema era profissões. Era profissões? Profissões, yeah. O José Fernandes era relojoeiro, eu era latoeiro, o António Teixeira era cabeleireiro, o Leonel Feijão era bombeiro, o Magano era deitava gatos em louça, e o Manuel Vindima, a sua profissão era aguadeiro, que fazia o supply das águas às pessoas. E isso era como se estivessem a fazer essas profissões no Canadá? Era a gente, por exemplo, eu ainda sei um reclamo ou dois do que a gente dizia. Por exemplo, o José Fernando que abria, que falava primeiro e dizia assim: eu sou relojoeiro que há pouco abri oficina, com certo desde ponteiro até à peça mais pequenina. E eu sou um latoeiro que gosto de desembaraço e vou ganhando dinheiro com soldaduras que faço. A dança, a gente não falava, a gente cantava. A gente cantava. Era tudo cantado. Eu por mim dizia assim, eu ainda sei a moda, se quer que eu cante eu posso cantar. Obviamente que quero, porque sabe uma coisa, essa é uma dança que eu nunca ouvi, porque eu só vim para o Canadá em 1970. Podemos ouvir, por favor. O José Fernando dizia assim: eu sou um relojoeiro que há pouco abriu oficina, concerto desde o ponteiro à peça mais pequenina, e eu sou um latoeiro que mostro desembaraço e vou ganhando dinheiro com soldaduras que faço. Destas nossas profissões, o que podemos dizer são todos uns aldrabões para mais fácil viver. Isto é uma canalha que de casta vil e comum, que conserta e escangalha só para enganar cada um. Isto era a moda do assunto. E já vão muitos anos. Já vão 54. Muitos anos. 67, 54. Yeah. Mas é bom recordar, é bom toda a gente saber o que é que custa manter a nossa tradição em terras estrangeiras, porque é muito difícil. E eu, por mim, eu dou valor a vocês, aquilo que vocês fizerem antes de eu chegar aqui. Vocês já faziam um carnaval e é um país difícil da gente ter um grupo, é um país difícil da gente ter toques,
arranjar toques para sair, para fazer uma dança, é muito difícil e por isso é que mas, para mim... Mas com a boa vontade faz-se tudo. Sim, e aqui está a boa vontade, porque se não fosse a boa vontade, eu acho que a tradição já tinha acabado, se não fosse a boa vontade e o amor que a gente tem para o Carnaval. Eu às vezes penso, e não sou eu, por exemplo, fui um deles, ou sou um deles. Eu, por exemplo, o dinheiro que eu gastei no Carnaval e o tempo que eu gastei no Carnaval, eu podia ter mais uma casa aqui. O dinheiro que eu gastei a vestir as minhas pequenas, a vestir-me a minha, a comprar bebidas, a comprar comidas, eu podia ter mais uma casa, mas a satisfação eu levo-a para a cova. Agora a casa ia ficar atrás, a casa não vai para a cova com a gente, fica atrás, e a satisfação, a alegria da gente. Eu, por exemplo, ainda hoje estive a ver fotografias, dei-me na cabeça a ver se encontrava uma fotografia da primeira dança, que eu sei que tem, mas nunca consegui encontrar. Mas eu espero que alguém tenha isso, porque isso é importante para arranjar isso. Até as lágrimas me vieram aos olhos. Por exemplo, se vocês não se importam e se querem, e se me dão a licença, eu posso mostrar aqui umas fotografias que eu... Mostra. Que eu vi, que eu encontrei. Esta fotografia está aqui. Chega mais para o pé da câmara, mais para o pé da lente, para a gente ver. Isto era uma fotografia. Agora está demais, agora não conseguimos ver. E assim. Assim temos a ver um pouco. Levanta mais acima um pouco, por favor. There you go, Bernice, thank you. Essa fotografia, essa dança, eu fui nessa dança na terceira, eu tinha 16 anos. Uau! Já 16 anos, já 74 anos ou 75. Por exemplo, aqui, esta fotografia está aqui, isto é uma comédia que foi feita aqui no Canadá, em que o José Fernandes era juiz e eu era o advogado. Está aí mas tinha mais pessoas. Mas que homens perfeitos que vocês eram! Ainda são. E consola-te aqui a ver uma pequena, isto é que é uma pequena. Isso é uma lasca que é o fim do mundo. Isso é o Ramiro vestido de mulher? Yes. Boa! Em 1959 eu era a mãe de Santa Filomena. O assunto era a vida de Santa Filomena e eu era a mãe de Santa Filomena. Há 61 anos que essa fotografia tem. Yeah. E tem aqui, esta mal se vê, foi em 64. Essa foi em 64, a dança de Santa Rita. Em Santa Rita, na Ilha Terceira? O assunto era a vida de Santa Rita. Na terceira, em 1964. Uau, que interessante. E depois de emigrar para o Canadá, deu-lhe o bichinho outra vez de continuar então com as danças do Carnaval. O Rui estava a dizer que a gente sente um bicho, a pessoa que gosta, eu nasci com essas coisas. Ou essas coisas nasceram em mim, mas eu parece-me que quando vim para este mundo eu já gostava de cantar e dançar. E não me lembro de minha mãe dizer que eu dançasse no boiço, mas eu sempre gostei de cantar e dançar. Eu representei espetáculos, eu representei espetáculos, tocava na banda, cantava no rancho folclore, no baile antiga, que era chamado baile antiga. E então as danças, isso é uma doença que só a cova que vai ter. Sim. O Sr. Ramiro, quantas danças é que já participou? Que você participou? Porque eu sei que escreveu também muitas outras. Se eu participasse, que fosse dentro da dança, ainda sei bem, mas tem muitas. Porque aqui nos primeiros anos que eu vim para aqui, quer dizer, nos primeiros anos, não logo nos primeiros anos, mas depois, até talvez o Rui já estava cá, que eu principiei em danças e mais o Manuel Sardinha, a gente fazia sempre 2 cada ano. Era uma pelo Carnaval e uma pela Páscoa. Se for a contar essas danças todas, eu fui em 60 ou 70 danças, é uma coisa séria de danças. Não, mais do que isso. Talvez mais do que isso. Eu fui em muitas danças. E fui em muitas danças e perdi a conta. E eu depois ainda também
teve anos que eu fiz bailinhos com as minhas pequenas e com os pequenos todos, eu cheguei a fazer 3 bailes num ano. Uau! 3 bailes num ano. Todos no mesmo dia, assim no mesmo dia. Os toques eram os mesmos. E onde é que ensaiava esses bailes todos? Na igreja de São Sebastião. Ah, sim, ali na Paulinho. No Paulinho. A gente ensaiávamos lá, tínhamos um grupo de escuteiros, os pequenos escuteiros todos queriam ir, porque é que eu não vou na dança? Porque é que eu não vou na dança? Não se podia dizer que não às crianças e então formámos um grupo de pequenas maiores, um grupo de pequenas mais pequenas e um grupo de pequenos. Era 3 danças. Tudo de uma vez. A gente vamos conversar mais, mas antes de falar com o Rui, eu vou pôr aqui um pouco de uma dança do Rui, para a gente ver, enquanto eu também vou deixar aqui, eu mandei a ligação para o e-mail errado para o Magalhães, só tenho que fazer isso também. Só vamos a mostrar aqui um vídeo que tem a presença de uma das danças do... de onde é que está isso aqui? Uma das danças então aqui do Ceveta. Vamos lá, esta aqui, para a gente ver um pouco desta dança, para relembrar. Eu acho que até esta foi do ano passado, só não é assim muito velha. É do ano passado. Antigamente, quem não está a lembrar, passava-se o maus quadros a criar os nossos rebentos. Nós, tempos modernos, o casal faz os filhos tal e qual, mas com outro, com cimentos. Isso é verdade. Isso é verdade. Meu pai e minha mãe, coitadinha, deram-me à luz na terceira. E eu nasci na mesa da cozinha, puxado para fora por uma parteira. Agora não! Sabe um dia que vai nascer, vai para o hospital para o filho ter, tem um atendimento da primeira. Mas como estava dizendo, eu nasci na mesa da cozinha, como mais tarde me contarem. Minha mãe estava comendo quando as águas rebentaram. O meu pai, coitadinho, lá não se foi para cá lá abaixo. Foi chamar a tia Isaura Camacho, que era ela com os pequenos ao mundo trazia. No fogão da borralheira tinha um tacho com água da torneira a ferver como a parteira queria. Na mesa estava uma tigela da açúcar que estava em muito, 2 tigelas e um punho. E minha mãe com dores a gemer sentada num banquinho. Quando essa tia Isaura chegou, a louça para a banda arredou. Ela muito escosa e gorda. Disse à minha mãe: anda, Idalina, anda! E puxou as palhas para a banda, ficando a minha mãe com o cu dentro da tigela da açúcar. Os calcanhares da minha mãe ficaram nas 2 tigelas. E lá fui e saí de frente. Que as 2 bochechas muito amarelas pareciam que estava doente. Ficou tudo pasmado. Até a tal parteira gorda. Depois de algum tempo de contato, vi que era dos ovos que estavam arrebentados em cima da sopa. Por isso é que ainda dizia barulho. Era assim, nasciam e não faziam a lá e a grávida no instante paria. Minha mãe teve 10, que é Nossa Senhora Aguilar. E ainda ia da parte de tarde lavar uma cesta de roupa para a pia. Ok, e então tiveram a ver aqui um pouco de uma... Esta foi a do ano passado, não foi, Rui? Foi essa, foi a última que a gente fizemos, já. Foi a última. Fala-me então do teu envolvimento nas danças, tanto na terceira como aqui no Canadá. Começa onde tu quiseres. Em que ano é que começaste no Canadá? No Canadá comecei a sair em danças em 91. Okay. Já estava cá, mas por motivos de... Portanto, eu vim para o Canadá em 89. E casei em 89, o meu pai veio ao meu casamento, foi para trás, faleceu no dia que chegou ao aeroporto das Lajes. Uau! E pronto, no ano à frente, que foi 90, não saí. Estava de luto, não quis sair.
Em 91 fiz o primeiro bailinho no Canadá. Mas pronto, não foi esse primeiro bailinho porque foi assim. Eu quando criança, eu adorava o carnaval, eu via danças ensaiar ao lado de minha casa, que havia aquelas casas de despejos, que não era garagem, que era uma casa de despejos que a gente tinha atrás das casas, e então ao lado de minha casa, que era uma casa do tio meu, costumava sempre a ensaiar uma dança lá, e eu, miúdo, com 12, 13 anos, eu ficava sempre a pensar, porque é que eles nunca me convidam, porque é que eu gostava tanto de ir, mas eu nunca dava a saber que gostava de ir nas danças. Ficava ali com o meu coração apertado, com vontade de ir, mas nunca dei a saber. Portanto, a primeira dança que eu saí foi uma dança de espada em 77, na praia, que foi puxada pelo senhor José da Silva, que chegou a ser presidente aqui do Futebol Clube de Tânia, e foi a primeira dança que eu saí. Eu tinha 13 anos, foi a primeira dança que eu saí de dançarino numa dança de espada. E depois passou-se mais 6 anos que nunca mais saí, e então um primo meu das Pontinhas fazia comédias, e o elemento que saía mais ele foi para São Miguel para a tropa, e ele disse, não, tu vais mais eu, e eu fui e tentei, e pronto, e gostei, foi uma coisa que a partir daí nunca mais deixei. Eu até adiei a minha viagem para vir para o Canadá 8 dias para sair no Carnaval da Ilha Terceira. E essa passagem talvez que até custou mais dinheiro, não foi? Por causa do Carnaval. Talvez sim, mas pronto, era aquela coisa que eu embarcava para o Canadá na quarta-feira de cinzas. E eu tinha uma comédia com um amigo meu na praia e eu disse, não, eu vou tentar adiar uma semana para a frente para a gente sair aqui no Carnaval. E adiei e não me arrependi porque é uma coisa que, é como o Sr. Ramiro disse, isso a gente não sabe se isso nasce com a gente nasce com isso. Isso está dentro do nosso coração, é uma coisa muito difícil da gente explicar. E diz-me, então, tu começaste em 90, não foi? Em 1990, não foi? Aqui no Canadá, Sim. Ok, já está. Já temos aqui a ver o Magalhães também. Vou pedir ao Magalhães para virar o telefone ao contrário, se faz favor, que assim vai ficar mais melhor bom, ok? E vocês podes continuar a pôr isso em ordem, que eu vou pôr aqui à espera. Diz-me uma coisa, deixa-me perguntar ao Sr. Ramiro. Sr. Ramiro, tu começaste em 67, depois nos anos 70, quem é que estava mais envolvido nos anos 70 no Carnaval? A gente começou em 67, fizemos em 68, 69 e 70. Quando foi em 70, meu irmão já estava aqui e já tinha várias pessoas. Já tinha várias pessoas de danças. Em 70 até havia um senhor que era de Continente, que eu agora não me lembro bem o nome dele. Eu sei que ele tem um senhor que tinha muitos filhos e que tinha um troco, uma caminhonete de ir à minhoca com as pessoas, levava as pessoas para a minhoca. E ele tocava bem violino, e então foi na dança também já com a gente. Em 70 já houve uma dança grande, uma dança como faziam lá, uma dança de pandeiro, meu irmão puxava. Eu puxei uma dança de pandeiro também, foi a segunda que foi feita aqui, que era a minhoqueira, era uma senhora que ia à minhoca. Com as latas amarradas nas pernas, que era ele morreu desde o Faça Bem aqui há 1 ano ou 2, que era um tio de Portos de Ouro. E ele depois, então, quando veio quando foi em 70, as coisas deram em alargar. Em 71, 72 veio vários rapazes que costumavam ir em danças lá. Por exemplo, em 72 veio o Adelino, aquele Adelino da Fontunha, que a gente diz que é o Adelino da Fontunha. O Adelino Pires. Deixa-me só perguntar aqui ao José, ao Magalhães, estás-me a ouvir, Magalhães? Eu acho que ele não nos está a ouvir. Eu vou mandar uma mensagem porque eu acho que ele não nos está a ouvir. Tem que fazer alguma coisa com o som do computador. Não fizemos um teste com ele, mas ele está com o cabelo cortado e tudo, devia ter sido para vir aqui à festa, 2.
vou esperar, eu vou mandar uma mensagem ao filho para ele consertar isso, deixa-me lá ver. Só para ele ver. Desculpe lá, Sr. Ramiro, pode continuar a contar-nos a sua história enquanto eu vejo aqui se consigo que ele acerte aquilo. O carnaval cresceu muito nos 70 já cresceu muito. Quando o meu irmão veio uma nossa sardinha, veio vários que principiaram a alargar no carnaval, mas muito, principiou a haver muita dança, e nessa altura havia então muitos salões, quando ali nos 70, late 70, havia muito salão, a gente dançava, a gente nunca dançava, não fazíamos os salões todos, que a gente não tinha tempo, mas nessa altura já não havia só uma dança, já havia várias. Havia várias danças, o Arlindo da Fontinha deu em fazer, mais pessoas deram em fazer, rapazes de outras freguesias, dos altares, deram em fazer também. E então a gente dançávamos aí a toda a hora e a toda a estenda. Quando foi na primeira dança, só houve a gente só fez uma dança no salão. E foi aqui onde eu moro agora, aqui da minha casa lá é 1,5 km ou 2. Foi na arena do Oakville. Não havia salões, em 67 não havia salões. E a gente saímos de Toronto. A gente conhecia tanto bem o Canadá que a gente saiu de Toronto às 8 horas da noite e chegámos aqui à 1 hora da manhã para dançar. Veja lá como é que a gente conhecia o Carnaval. O Canadá tinha muito sinal, eu tinha um carro, havia um Egitel, e eu digo, vou atrás de vocês. Quando vocês chegarem lá, eu vou estar lá também. Mas parece que corremos todas as canadas todas que existem ao lado da Cunha Elizabeth antes de chegar ao Oakville. A gente estava... Para as canadas. À frente, outra vez andamos para trás, foi uma pano. Mas de qualquer maneira, depois veio tantos rapazes que principiaram a fazer danças, e o Carnaval da Winchester que era quase o Carnaval da Terceira. Vinha gente, até gente da Califórnia e de Winnipeg e de Calgary que havia aqui ver o Carnaval, porque sabiam que o Carnaval que era bom, aqui era lindo, e pronto. Muitas danças que havia. Vou ver se o Magalhães, estás-me a ouvir agora, Magalhães? Ele não está a ouvir. Não está a ouvir. Está a descer a cabeça para o outro lado, mas não ouve nada. Não, ele não nos está a ouvir, e não sei o quê, porque não tem nada aqui bloqueado. Isto dos problemas aqui, headphones, speakers, não. Está tudo bem neste lado. Eu acho que é o telefone dele que às vezes, se é um telefone, é que às vezes o que acontece, let me see, stop video and start again. David, I don't know, eu não sei quem é. Se pudessem ir fora e voltar outra vez, às vezes pode ser que comece novamente. Eu vou parar o vídeo dele e vou começar outra vez, porque o Rui Seveta também devia ter ido à casa de banho ou está a escrever uma dança para o ano que vem. Eu estou aqui. Eu não te estou a ver, pá. Onde é que tu estás? Eu estou aqui, estou-me a ver aqui, não sei. Não, isso é interessante. É interessante que eu aqui deste lado não te estou a ver deste lado. Mas a gente vamos consertar isso. Está aí uma página em preto aqui. Eu não sei. O Sr. Ramiro está a ver, não está? Estou. Olha, eu que não estou. Talvez. Deixa lá ver. Sr. Ramiro, nos anos que participou no princípio, era difícil arranjar pessoas para participar na dança consigo? Não era difícil. Era difícil e não era difícil. Por exemplo, quando eu principiei a fazer as danças, a gente quando principiou eram poucas pessoas, e como eram poucas pessoas, tinha gente demais, a gente fazia uma coisinha pequenina, mas já não queria fazer muito grande. Tinha, por exemplo, quando na segunda brincadeira que a gente fez, na segunda ou na terceira, parece-me na terceira, já veio o Silva, o pai como é o nome daquele rapazinho que teve ontem a falar na televisão. O Jonathan, ou o pai, o Edmundo? O Jonathan e o irmão, e o João, aqueles rapazes dos biscoitos que eram os fichas. Os fichas sim. vieram também, vieram nos early 70s. Eu não sei o que é que aconteceu ao Seveta, mas tens de começar o teu vídeo outra vez. E o Magalhães não estás a ouvir ainda, estás?
Ele ainda não me está a ouvir. Ok, agora já estou a ver. Agora, desculpe lá, eu tenho que ver se alguém consegue pôr o som para o José aí no Magalhães, que é para a gente ouvir o que ele tem que dizer também. So, vê lá se consegues pôr o som. Eu não sei se alguém lá está-me a ouvir. Parece que não. Não tem som, não temos a ouvir. Estás assim, não estás a ouvir. Eu não sei fazer sons assim. A gente vai esperar para ver se eu conserto aquilo, porque queríamos também. Mas agora está, eu estou a aparecer, não? Não, estás a falar. Sim, agora estou-te a ver totalmente, sim, estou-te a ver. Vamos falar sobre, porque é importante ter esta história e de manter a história. Estou a ver que o Sr. Ramiro tem mantido fotografias, tem ainda a sua memória. O Sr. Ramiro tem muito disto escrito, as letras todas, os assuntos, os versos, tem tudo disso escrito. Todos os assuntos que eu fiz tenho os assuntos todos escritos. E tenho coaches que fizeram e que eu guardei também. E os que ainda tenho escritos, tenho em tapes, e tenho muito tape. Daqueles tapes antigos ainda, daqueles que era Sim. Tens que mudar isso rapidamente para um sistema eletrónico antes de os perderes. Uau. Eu também já estou quase perdido, agora qual é? Rui, os assuntos que tu focas nas tuas... Tu escreves muito dos teus assuntos? Não. Os meus assuntos escrevem para mim. O que eu faço tem muitas vezes que eu boto quadras feitas da minha cabeça no assunto. Porque é assim, vamos dizer assim... eu talvez tivesse capacidade para escrever o assunto, mas eu odeio sentar-me e escrever. Vamos dizer assim, é uma coisa que eu não gosto, é escrever. Escrever e ler, para mim, foi das coisas que eu nunca gostei. Se tivesse uma pessoa sentada ao pé de mim a escrever e eu a dizer as coisas, eu era capaz, talvez, de fazer um assunto. Já fiz uma brincadeira até que foi na igreja de São Sebastião, onde o Sr. Ramiro ensaiou muita dança, e a gente fizemos uma brincadeira com amigos da fábrica que era da Quality Meat Packers, e eu escrevi uma comédiazinha, mas uma coisa pequena, que era doutores a dar receitas. O resto dos assuntos, prontos, eu tenho, o El Costa já fez para mim, a maior parte deles tem sido o João Mendonça, e pronto, é assim, eu tenho muita coisa que às vezes leio um assunto e não gosto daquela parte, e eu tiro aquela parte e faço uma parte nova. Às vezes o mestre, vamos dizer assim, porque o mestre que tem estado agora mais é o filho do Magalhães, o Ronaldo, e ele às vezes tem dificuldades em palavras portuguesas que são um bocadinho grandes, e eu então emendo as cantigas para palavras mais curtas, para ser mais fáceis para ele, mas pronto, não, a escrever assunto nunca escrevi. Não, e qual é o tipo de dança que tu fazes? São bailinhos? Fizeste alguma dança de espada? Saí numa dança de espada de dançarino. Nunca saí em dança de espada a fazer papel nenhum, porque eu acho que se eu for falar de uma dança de espada, o pessoal que está a ver vai-se começar a rir, porque eu estou habituado para a galhofa, para a brincadeira. Acho que não ia dar para sair uma dança de espada. Não ia dar para sair. E o seu Ramiro, tu, quando tiveste diferentes danças, tinhas dança de espada, tinhas bailinho, ou era só os bailinhos que fazia? Não, aqui foi sempre bailinhos. Foi sempre bailinhos e danças de pandeiro, fizemos danças de pandeiro também. Yeah. Fizemos várias danças de pandeiro. Até uma vez fizemos uma em 1972. Fizemos uma que era para ir. Quem pôs essa a bordo foi o José, que tinha uma agência de viagens, como era da Vila de São Sebastião, o José. Eu sei como é o nome dele, agora não me vem a ideia. O José era uma pessoa muito entendida aqui com a imigração quando eu vim para aqui. Era o homem que mais tinha conhecimento aqui da imigração dos Açores, era o José
José. De qualquer maneira, havia uma festa que ele organizou era um carnaval, mas era um carnaval continental e açoriana. Estava a ligar o som e depois eles tocaram em algum botão, o som foi-se abaixo outra vez. Ok, aguenta aí, não sei se ele me está a ver. Espera, porque o som está a ligar para o Magalhães, está a ligar o som. Ask to unmute. Ele tem o telefone, ele tem o som do telefone fora, não está ligado. Unmute, tira o mute do telefone. Yeah, he has it muted. Eu vou mandar uma mensagem novamente que é para ver se isso. He has it muted. Ok, desculpe lá. Eu peço desculpa a vocês, mas eu queria ter a presença de todos e por isso é que estou a ver se consigo. Estás-me a ouvir, José? Não está a ouvir? Estou a ouvir. Pá, bem-vindo! Meu amigo Silvestre, como vai isso? Está tudo Muito bem, bem. Obrigada por participares. A gente estava aqui com as dificuldadezinhas. Mas... Tens uma tempestade em casa ou o que é? Isso está a mexer muito. Está muito vento, fecha a porta. Está caindo snow agora. Está caindo snow. Bem-vindo e obrigada por fazeres parte. Eu vou-te pedir um favor, se virares o teu telefone assim, estás-me a ver? Em vez de ser... Eu tenho no telefone. Okay. Há um iPad? That's ok, vira mesmo. That's ok, pode ficar assim, não faz problema. Ficas mais magrinho que os outros, that's all. Está bem. Está bem. Eu vou pedir, com licença, ao Rui e ao Sr. Ramiro para esperar um pouco para falar com o Magalhães. Primeiro, porquê é que te chamam Magalhães? Esse não é o teu nome? Não. É apelido já de longa data. Eu ainda andava na escola primária. Sim. Usaram-me esse nome e assim fiquei. Agora sou mais conhecido por Magalhães, mas só a família que me chama pelo meu nome. Então, quando te chamam por Magalhães, o que é que tu pensas? Isso é alguém que me conhece, mas não é da família? Sim. A família não me chama por Magalhães. A família chama pelo meu nome. Magalhães já apanhei, eu tinha 8 anos de idade, quando apanhei esse nickname. Nickname. E tu és natural de onde? Hoje, a Vila das Lajes, como o Sr. Ramiro também. Uhum. E tu começaste nas danças de carnaval há quanto tempo? E aqui no Canadá também? No Canadá comecei em 1983. Cheguei em 82 e comecei em 83 com mais 4 amigos meus, todos da Vila das Lajes. E o que foi o assunto esse ano, lembras-te? O assunto esse ano eu acho que era a velha do helicóptero para São Jorge. Isso era um assunto que tinha decorrido já lá na freguesia e a gente tirámos uma copiazinha e mais uns arranjos e saímos com 3 gaitinhas de boca. Eram os únicos instrumentos, eram gaitas de boca? 3 gaitinhas de boca. Uau! O Sr. Ramiro, lembras-te de ver essa dança? Tu viste a dança? Toda a gente gostava dos 5 das Lajes, eles diziam que eram os 5 das Lajes, a gente gostava muito deles. O Ramiro era um apresentador na Igreja de São Sebastião. Sim. E tu depois disso fizeste danças quase todos os anos? Sim, falhei muito raro. Saímos com os 5 das Lajes aí uns 5 anos seguidos. Na altura a gente até quase sempre repetia, no domingo repetia os mesmos salões, porque havia poucas danças e muitos salões na altura, muitos clubes portugueses abertos. E a gente praticamente no domingo repetia os salões que a gente tinha exibido no sábado. Andámos com os 5 das Lajes aí uns 5 anos. E depois começou um a sair, o outro, e acabou-se os 5 das Lajes. Foi uma pena, mas o que é bom é que um dia sempre acaba e acabou-se. Mas eu continuei sempre e depois acabei de fazer grupos mais pequenos, saía um ano com 3, que era o primeiro português no Canadá. O título era o primeiro português no Canadá. E depois comecei a fazer grupos grandes e mais tarde envolvi os meus filhos também. Os meus filhos ainda hoje
menos o Ronaldo Homem, que ainda continua a sair, mais o David Homem. O Steven, o meu 8 filho, está muito mais longe, deixou, mas ainda tem raízes no Carnaval. Eu deixei faz agora 8 anos que eu me despedi com os meus 3 filhos, um grupo que fizemos, e agora eles continuam. O Ronaldo continua, todos os anos sabe, agora eu falei com ele bem há pouco, ele estava um bocado triste, que não há Carnaval. Para ele o Carnaval é tudo. Mas já não estou a ouvir. Ainda estás a ouvir para ela estar calada. Se vê, então está tudo bem? Está tudo bem, meu filho. Já não se vê há dias. Mas ele E o Sr. Rubir também, já não se vê há tempos. Uns tempos. Mas para aqui está tudo bem, tenho uma tristeza imensa. Não, tipo, eu acabei de desistir do Carnaval, isso não tem problemas, mas gostava de assistir, gostava de ver os meus filhos no Carnaval e de ver os meus amigos, os 6 grupos, mas, olha, a vida está dessa maneira, a gente tem que andar em segurança, para ver se isso um dia a gente temos Carnaval outra vez. Não há tanto tempo, mas já eu na minha vida lembro-me de ter visto Carnaval uma vez. Eu também uma vez, foi a altura do sismo, não houve. Não, então assim já é 2 vezes. A altura do sismo não houve Carnaval, eu estava na terceira ainda. E não houve Carnaval quando arrebentou a guerra na África. Quando tomaram a Índia em 1961, não houve Carnaval. Não houve Carnaval, o Salazar não deixava que cantassem e que rissem. Não houve Carnaval em 61 também. Estão a acabar com as nossas culturas por causa dessa pandemia. Não Carnaval, não touradas, temos que andar amarrados em casa. Enquanto a gente vê vivos ainda não é mal, tem muitos já estão a morrer. Vamos a fazer votos que isso acabe depressa. Oxalá, mas não está muito fácil, não? Não está fácil, não. Mas pronto, eu acho que se isso acabar, que o Carnaval do ano que vem vai ser um dos melhores de todos os tempos, porque a saudade... Vai haver muita dança. E as histórias estavam a ser curtas, agora vai haver muita história para contar. Desculpa, eu acho que eu tinha o meu microfone fechado. Eu acho que vai haver muitos assuntos das pessoas ficarem fechadas em casa do Covid, vai haver muitos assuntos entre as famílias, não é? Entre os casais. Quando voltarem o Carnaval outra vez vai ser um bom Carnaval, porque as pessoas também estão religiosas e vão voltar aos salões, os salões vão voltar super lotados. Quantos salões, Sr. Ramiro, é que tinha dos anos de 67 até 80? Quantos salões é que tinha? Em 67 não tinha nenhum. Em 67 a gente dançou, foi nas casas das pessoas. E só dançámos aqui no Oakville, na Arena. Ou depois na segunda que a gente fez, que já tinha que era a Velha da Minhoca, o da rádio, como era o nome dele? O Alvarez. O Alvarez. O Alvarez abriu ali um salão ali na Lansdowne. Sim, Lansdowne e Bloor. Na Lansdowne e Bloor. E a gente dançou lá. Quer dizer, quando havia um lugar qualquer que a gente sabia, a gente ia dançar, a gente queria ir dançar. Só dançavam em quê? 7 ou 8 salões numa noite ou menos? Mas dançávamos em 20 casas quando tinha salões. Mas quando começaram a abrir os salões depois? Quando eram a abrir salões, teve ali uma altura, e não quero exagerar, mas teve ali uma altura que parece-me no máximo que chegou a ter de salões abertos em Toronto, parece-me que foi 16 ou 17. Era muitos. Era as igrejas todas, eram os clubes, tinha alguns ainda que alugavam casas para receber as danças, tinha a igreja do East, que a gente ia lá sempre todos os anos. Tinha o Continental Brothers na Dandas, também chegou a abrir. O Continental Brothers, aquele outro, o Manuel de Paus.
Já. Também dançaram lá no Seeking. Na altura havia muitos salões e não havia muita dança. A gente acabava, repetia, no domingo acabava de repetir certos salões. Eu lembro-me de voltar ao Vasco da Gama, ainda era na Belour, por baixo da... O Angrense? O Washington. O Vasco da Gama. Vasco da Gama? Na Belour, mais abaixo da igreja de Santo António. Isso no domingo de Carnaval, a gente já tinha dançado lá no sábado e domingo de Carnaval voltámos lá. A gente ia chegando, as pessoas iam saindo quase todas, porque já estava a ficar tarde. E eu lembro, a gente metia-se os cinco amigos das lajes num carro e chegámos lá, saímos fora, eu saí fora. Eu aqui ia de velha, trajava de velha. E vi aquelas pessoas todas a sair por lá fora e disse: onde é que vocês vão? Os cinco das lajes chegaram agora, para onde é que vocês vão? Virem tudo para dentro. E acabou de dar tudo para dentro e o salão ficou cheio e a gente dançámos outra vez. E vocês, naquela altura, não tinham que ir fora de Toronto? Era só mesmo na área de Toronto, não era? Não. Acabei por ir para Arauá, acabei por ir várias vezes com os cinco das lajes, que tem lá várias famílias, e eles eram membros lá de certo salão, e eles convidavam a gente metia-se todos, a gente levava as nossas mulheres com a gente, e metia-se todos numa van, e a gente ia até Arauá, passava lá o fim de semana, dançava no sábado, no domingo e voltava para Toronto. Cheguei muitas vezes para Arauá, com os cinco das lajes. E Montreal também, cheguei. E Rui, quantos clubes é que chegaste a dançar numa noite? Aqui, pronto, vamos dizer na altura que havia, como o Sr. Ramiro falou, em 16, 17, chegámos a atuar numa noite à volta de 7, porque a gente, nessa altura, o domingo também, portanto, a igreja do East era ao domingo, havia clubes em Toronto, como o Lusitano e o Angrense, que abriam ao domingo, e então a gente tentava fazer no sábado os que não abriam ao domingo, para fazer o resto no domingo. Mas pronto, na altura que eu comecei aqui, havia muito salão. Então está aqui a Margaret a dizer que a primeira dança que dançou num salão foi em 1972, da Velha das Minhocas, que foi no Queen Elizabeth Building, na Exhibition. É verdade, senhor? No Queen Elizabeth Building não foi a Velha das Minhocas. Não. No Queen Elizabeth Building era quem ia vestido de mulher, era o João das Fontinhas, que está hoje em dia na Califórnia. A dança das minhocas foi antes dessa. Mas essa no Queen Elizabeth Building nem sequer chegou a dançar. Víamos dançar para o meu basement. O barulho era homens vestidos à moda de continente, a fazer carnaval à moda de continente, homens vestidos de mulheres, homens sem roupa, a bem dizer nenhuma, era uma zaragata lá, 5.000 pessoas no Queen Elizabeth Building, 5.000 pessoas. Uau! Eu agora já me veio a ideia quem é que organizou, o José Rafael. O José Rafael, lembro-me, sim. Sabe quem é o José Rafael? O José Rafael é que organizou isso, a gente tem, ele é que dizia, mas aquilo, ele dizia, mas parece-me que era mais por algum interesse que ele teve ou qualquer coisa, de qualquer maneira arranjou aquilo, tinha lá 5.000 pessoas, tinha os portugueses do continente, os portugueses todos, estava tudo lá, e era todos a fazer barulho, nós chegámos a dançar, víamos dançar para o 1025 da Dafrim, que era a minha primeira casa que tive. Olha, estás a ver? Só essa dança então da minhoca foi antes de 72? Foi ainda antes de 72. Estás a ouvir, Margaret? Não tá, por isso é que a gente temos aqui a fazer isto para a gente pôr a história em data, porque eu ouvi outro dia num programa, ouvi dizer que as primeiras danças do Carnaval foram feitas aqui por um senhor Rodrigues nos anos de 80 e não sei o quê. Eu disse, mas isso não está certo. Ou 70 e tal, ou claro que foi. Eu disse, não, isso é muito mais cedo que isso, não é? Porque é importante dizer, ter a realidade da história do que aconteceu nesta comunidade. Isso então não tenho dúvida nenhuma. A primeira dança que foi feita, quer dizer, nesta nossa geração, fora de Portugal, na América e no Canadá, foi em 67,
aqui foi a primeira. Foi a primeira. Então é essa que tem que ficar na história de ser as primeiras danças à moda do Carnaval. Qual é a maior dificuldade? Porque o Ramiro já não está a fazer danças ou ainda estás? Ainda estás envolvido, Ramiro? Eu agora só faço danças para a minha pequena. Eu arranjei um substituto. Uma vez que, se todos foram no Carnaval e que fizeram parte do Carnaval, se fossem como eu, o Carnaval nunca se acabava, porque eu arranjo substitutos. Já tenho a minha filha, já tenho a minha neta. Arranja substitutos. A minha mulher já dançou, os meus filhos todos já dançaram. Eu também deixei raízes e continuo a ter raízes. O meu dever está cumprido. Então, e o Magalhães também é a mesma coisa, já estás reformado, mas deixaste raízes também, não foi? Deixei raízes e eu acho que vão continuar, com certeza. Sim. Sveta, isto está tudo no teu colo, pá, que tu continuas ativo. Tens de pegar na bola e correr. O Sveta tem que andar mais uns anos para a frente. É para a gente é o que eu posso dizer, enquanto Deus der vida e saúde e houver Carnaval, eu estou sempre presente. É o que eu posso dizer. Assim é que é falar. Eu fui no Carnaval até aos 75 anos. Uau! Então, isso foi quando? O ano passado? Até aos 75 anos, foi há 4 anos. Há 4 anos que terminou. Eu terminei e foi porque a minha filha me deitou fora, senão eu... Ela diz, olha, tu faz aí os assuntos que eu tomo conta disto tudo. Não, ela queria que eu fizesse, era, como antigamente lá na terceira, havia sempre um, que era o que aguentava os casacos. Ela queria que eu passasse aí que aguentava os casacos, mas eu disse, isso para isso já estou velho. Já está bem. Qual é a parte mais difícil, Sveta, de ainda fazer danças de Carnaval na comunidade? O que é mais difícil para ti? Há muita dificuldade, portanto, a gente tenta tudo, pronto. É muito difícil, principalmente arranjar músicos. Eu não posso cramar porque eu tenho um grupo já há uns anos e eles continuam comigo, portanto, mas eu sei que é muito difícil arranjar música para fazer uma brincadeira. É muito difícil porque principalmente eu falo por mim, eu sou a cabeça daquele grupo, eu faço uma matança, eu é que vou cozinhar, eu é que vou partir o porco, tem vezes que estou à espera 1 ou 2 do grupo e eles não aparecem, mas eu tenho que fazer porque tem que ser feito. Tem muita coisa difícil, mas ao fim disso tudo a gente quando faz com amor, nada é difícil, vamos embora, vamos para a frente e é isso. E eu estou muito satisfeito de ter aqui o Magalhães juntamente com a gente e para dizer a ele que o filho dele é o maior mestre que eu tive em grupos. O meu filho puxou-me 2 ou 3 danças, mas adoro o Carnaval, mas não é como o filho dele. O filho dele, como ele disse há pouco, ainda hoje está a pensar, porque hoje a gente estava a dançar, já não estava aqui a falar, a gente estava a dançar hoje nos clubes de tronco. Sabes que isto eu até estou fora disso, que nem sequer sabia que era Carnaval da fim de semana. Hoje a gente estava a dançar, por isso eu compreendo perfeitamente o Ronaldo de estar com aquela emoção, porque... O Ronaldo gosta muito de vocês, o Ronaldo está muito bem no grupo de vocês. Ele mudou muito, está um homem feito. Na altura, quando ele começou com vocês, eu não já muita graça, vocês era um grupo maduro e ele um pequeno. Mas ele hoje está um homem, mudou a voz, está belíssimo, está belíssimo. Não é por ser meu filho, mas está belíssimo. Está um espetáculo, está o melhor mestre para dentro de tronco. Conforme estavas a dizer das dificuldades de fazer uma dança, as dificuldades tive eu no 2006, quando fui a Portugal com o meu grupo. Tive 4 elementos, para conseguir 4 elementos para ir para a terceira não era fácil, e sabes que não é fácil. Teve 4 elementos que era dar ao ar, fazer os fins de semana comigo a ensaiar para ir para a terceira em 2006, com o meu grupo. 4 elementos de dar ao ar, 3 músicos e uma personagem. E acabei, o meu filho mais velho, e era pica gente de passear, para a terceira e acabou por se envolver no grupo. À última da hora falhou-me outro elemento.
e o meu David foi fazer esse papel depois, e estava com uma perna em gesso. Eu lembro. E o problema também aqui é ensaios, que a gente aqui ensaia praticamente ao fim de semana, durante a semana trabalhamos. Já na nossa terra não é assim. Na nossa terra eu ensaio quase todas as semanas, não tem problemas nenhum. Aqui o problema para ensaiar uma dança, não há muito tempo, e quando há tempo, uns julgam que são mais que os outros, já não aparecem só quando querem e entendem. É verdade. Dá muito trabalho. Tem aqui muitos elogios ao teu filho, ao Ronaldo Homem. O Artur de Freitas diz que é o melhor mestre, o Ronaldo Homem, o melhor mestre de pandeiro em Toronto. Estás a ver a opinião de um outro mestre também. Se assim que dizem, tem que aceitar. Para mim, não vejo nada igual agora nessa altura. Ele mudou muito, ele melhorou muito. O grupo de Ceveta melhorou bastante. Ele mudou o seu tom de voz e a música, o grupo que o Ceveta tem de música agora mudou 7 tons para a voz do Ronaldo, e o Ronaldo está a cantar muito bem hoje. Então temos futuro, não temos, Rui? Temos. Tem. E ele, então, eu defendo sempre ele. Hoje, no Canadá, não tem mestre de pandeiro igual ao Ronaldo. Não existe. Pronto. Ele tem rebate de pandeiro, ele tem garganta, ele é um forte certo. Para mim é um forte. Muito levinho. Mas como ele gostávamos de ter mais, não é? Mais. Porque uma pessoa só vai ser difícil e não. Como é que tu vês o número de bailinhos que a gente temos? Qual é a maior dificuldade? O número de bailinhos e danças ou o facto de que temos poucos clubes para atuarem já? Isso é um problema gravíssimo. O problema gravíssimo é que a gente aqui dá muito trabalho e muita despesa, e depois já chegamos ao Carnaval, temos 2 ou 3 clubes para dançar. É muito pouco. E, Ceveta, o que é que tu pensas? O que é pior? Ter poucos grupos ou poucos clubes? Eu hoje, portanto, eu tive talvez aí há 5, 6 anos que eu dizia que era poucos grupos. Hoje estou ao contrário, estou a dizer poucos clubes, porque a maior parte dos clubes que recebiam as danças de gerentes tem fechado. A gente hoje tem muita dificuldade com clubes, e vamos dizer, da maneira que os clubes estão no Canadá, se a gente fizer grupos que tenha 7, 8, 9 grupos e tiver só 3 casas abertas, é muito difícil. Torna-se muito dispendioso para fazer 3 atuações. O Sr. Ramiro, o que era o custo de fazer uma dança a meio dos anos 70? O que é que custava? E sempre cada dançarina que pagava as suas coisas e tudo, mas o que é que custava mais ou menos? Uau, a gente, nos anos 70 a gente só ganhava $2 a hora. Se para ir na dança custasse $50 já era uma grande despesa, you know what I mean? Sim. Agora eu estou reformado, mas ganho $30 e tal a hora, não me custa nada a gastar $500 para ir numa dança. Mas quer dizer, é como as danças, tudo, desde que o Carnaval, eu fui em danças desde há 67, 68 anos, eu vou em danças, as danças sempre deram despesa, mas a pessoa que gosta daí vai, quer dizer, embora eu gaste dinheiro, toda a vida foi assim, a gente lá gastávamos dinheiro para ir nas danças, a não ser que fosse um pai rico é que dizia que não gostava nada, os pobres lá para ir nas danças também se sacrificavam, e quem diz lá diz em qualquer banda, a gente por exemplo aqui agora, nos 70, que estava a perguntar, nos 70, por exemplo, era para vestir uma pequena, comprava-se um vestido, era $50. $50, mas o pai ganhava só $20 tal num dia, não é? Nos princípios de 70. Quando eu fui trabalhar para a Douglas, em 1969, que eu fui trabalhar para a Douglas, eu ganhava $2,30. Só $50 era muito dinheiro. Mas a pessoa gosta. Não é?
quantas pessoas gastam dinheiro para os pequenos jogar hockey, gastam milhares de dólares, gastam É verdade. para treinar, para dar pontapés numa bola. Mas, quer dizer, é assim, isto tudo é o gosto das pessoas. Tem aqui um nome que eu não conheço, Francisco Borracha Borba. Vocês conhecem o Francisco, um grande... Eu sei quem é. Sabes quem é? Eu sei quem é. Sei. É daqui da comunidade? O Francisco da Casa Ribeira, que puxa de pandeiro. Tenho um grupo ou dois que eu mandei para você, que ele é que é o puxador. Ele fazia, portanto, ele pertencia ao meu grupo quando a gente estava no Vitória de Setúbal. E temos muita dança junto. É o Francisco Borba. Sim. O Borracha é o apelido. E vocês tinham dificuldades, Rui, tu tens o teu grupo, são sempre as mesmas pessoas todos os anos? Pronto, de vez em quando eu mudo uma pessoa porque é assim, às vezes há um que não pode, ele tem que arranjar outro elemento, às vezes, pronto, para ser sincero, às vezes há elementos que eu estou a confiar neles e eles estraguem aquilo que é para ser feito, que no ano a seguir eu já não chamo por eles, porque para que é que eu vou chamar por isso se não tens vontade de fazer o papel e... Deixaste de pagar por nada a eu. Vocês... Acho que passar a servir a alcatra no dia do ensaio. Sim. Pois, porque o dia do ensaio geral era sempre, ou a sexta-feira, uma coisa assim. Os grupos atuais dizem que muitos usam aquele dia às vezes para angariar alguns fundos, as pessoas que fazem alguns donativos, porque as despesas agora estão muito, muito pior do que era no passado. O senhor Raimiro alguma vez teve que fazer isso? Não, eu nunca. É uma coisa que eu nunca fiz, foi fazer coletas de dinheiro para as nossas danças. Eu lá principiei, é que me vestia, é que me fazia a dança. Aqui chegamos, o nosso grupo chegou a pagar para 2 ou 3 crianças se vestir, mas era porque os pais não eram da terceira e a gente gostava que elas fossem e as crianças gostavam ainda mais de ir. E então a gente pagava para eles ir, mas era eu e mais 2 ou 3 é que pagavam. Nem sequer se sabia, ninguém sabia nada que eles não se tinham vestido, não é? Desde que eu fui no Carnaval, foi sempre, como eu disse há bocado, a despesa era sempre à nossa custa, quem ia na dança, não é? E por isso é que eu digo que podia ter comprado mais uma casa. Quem mais, se puderem mencionar nomes, porque é óbvio que a gente não temos aqui todas as pessoas que fazem parte ou que fizeram parte. Quem são os outros nomes que vocês acham que fizeram parte, que talvez já não estão a fazer parte do Carnaval aqui na comunidade? Magalhães, lembras-te de alguns outros nomes, de alguns outros mestres? Olha, conheceu essas coisas comigo, foi um primo meu. Não sei se ele sai envolver-se nisso, está fora disso, também já não o vejo há uns 4 ou 5 anos que eu já não o vejo. O Francisco Menezes. E tem um Francisco de Hamilton que também envolveu-se em muita dança e eu já não saio também. Era um polícia elemento, um polícia personagem. Tem muita gente já está fora disso e se envolveu bastante e querem bons elementos, mas agora não me recordo mais nomes. Tem montes. O Saveta está mais dentro disso que eu, já estou fora disso. Rui, quais são os nomes que tu consideras que te lembras que ainda estão à frente de danças? Estão-me a mencionar aqui o Bruno Amarante, que é o filho do senhor Armindo Amarante, Francisco Borba, quais são os outros, o Sardinha, quais são os outros nomes que devem fazer parte da história do Carnaval na comunidade? Um dos melhores, uma das pessoas que mais desenvolvimento dessa ao Canadá aqui, ao Carnaval aqui, foi o Manuel Sardinha. Já há anos, mas o Manuel Sardinha, toda a gente, não havia português nenhum que visse Sardinha que não gostasse da dança. Esse via bem o Carnaval também, esse gostava imenso. O Manuel Sardinha ia numa dança em Brasil,
e diz assim, Manuel, o que é que te fazia um dia lá no ensaio, principiamos a falar, e diz assim, o que é que te fazeria não sair no Carnaval? Ele disse, se a minha mulher morresse no sábado de Carnaval, eu meto-a numa frisa até à quinta-feira e eu vou no Carnaval, não há nada aqui em casa. Vejam lá o gosto que o Manuel tinha por Carnaval. O Manuel tinha, e nunca vi uma pessoa gostar tanto de Carnaval como o Manuel tinha. E ainda há poucos dias que eu tive a ver uma gravação que a minha filha até foi buscar aí no YouTube, ou lá que é, e tive a ver o Manuel Sardinha. Vejam lá o amor que aquele gajo tinha ao Carnaval. Ele andava todo o ano a pensar como é que vou fazer as pessoas rir, não sabe? E então, nesse baile que no YouTube tenho essa gravação, ele ia vestido de mulher e o assunto era megeiras, toda a gente queria megear. Era o meu irmão vestido de mulher e mais ele, e mais 2 ou 3, e de vez em quando era uma megeira, queria megear. Às tantas já estava o Manuel, comprou um cu de borracha, veio vocês lá, comprou um cu de borracha que é tal e qual a pele da pessoa, não sabe? E pôs debaixo de umas saias que ele levava por cima das calças, já sabe? E então lá está o Manuel no palco a levantar as saias para largar a sua mulher e vestido de mulher com o cu de borracha. Parece que as pessoas... A gente foi dançar com essa dança aos brasileiros. Há uma comunidade brasileira grande em London. Sim. Em London havia, não sei se ainda há, havia uma comunidade brasileira em London grande, e fomos lá uma vez dançar com esse baile. Esse baile foi dançar lá. Vocês não querem saber o que é que aquela gente gritou, aquelas mulheres as brasileiras que também já queriam dançar, e mais ele, foi uma paródia que foi de morrer quando eu boto as saias abaixo, só visto. Vocês todos fizeram o papel de mulher no Carnaval? O Sr. Ramiro já te vestia, já vi aquela fotografia de 60 e quê? Em que ano? Isso foi em 59. Em 59? Eu aqui de mulher, eu aqui nunca fui. Nunca foste mulher? E Rui, tu já te vestiste de mulher? Várias vezes. Tens uma personagem preferida? Tua? Prontos. Como é que eu vou... Eu não tenho personagem preferida. O que for para fazer, eu estou ali para fazer. É uma coisa que, vamos dizer assim, quando eu recebo o assunto, tem várias personagens. Aqueles que estão mais, eles se não quiserem fazer aquilo, eu vou e faço. Não tem problema. Faço, já fiz, já saí no Vitória de Setúbal com o Francisco Borba, fizemos o tema, era o Jerry Springle. Eu fui de mini saia, de mulher, não tem problema. O Carnaval é isso mesmo, o Carnaval é isso. E tu, Magalhães? Os meus primeiros anos, os 5 das Lajes, fui sempre de uma mulher, uma velha. Uma velha? Sempre uma velha? Nunca foste assim de uma gaja bonita que o Rui pudesse pensar que era mesmo uma mulher? Também fui. Fizemos um grupo uma vez com o João, eu ia vestido de mulher, mais o João Ramos. Era concurso da canção. Os dois de mulheres, 2 mulheres gêmeas. E fui mais o João, hoje que está, o João da Agualva, que está hoje na terceira e voltou à terceira, Sim, João Mendonça. Nós saímos os dois de gêmeas, fomos para a terceira com esse grupo em 1990. Gêmeo. E tu, Rui, já foste à terceira com alguma dança também? Já fui com 3. Com 3? Em que anos, lembras-te? A primeira foi 91, a segunda 2009 e a segunda 2017. Uau, só há pouco tempo, em 2017 não é assim há muito tempo. Eu sei que o Sr. Ramiro nunca foi lá, senão quando a sua filha foi, não foi? Eu já tinha ido uma vez quando ela foi numa dança no Vitória de Setúbal, e foram à terceira com uma dança de dia, que era o Manuel de Rominho.
e fui acompanhar, e agora fui outra vez quando elas foram à Graciosa, eu também fui à Graciosa. Veio lá aquela gente a dar pulos na roda da dança. E gostei muito, foi um passeio bom. Mas, por também exemplo, tive uma aventura inesquecível, fui convidado para ir fazer uma atuação, 2 atuações à Califórnia, São José. Fui eu sozinho aqui do Canadá, o grupo estava lá a ensaiar e eu fui lá fazer o papel. Fui fazer o papel principal do grupo. Também gostei imenso, estive lá um fim de semana maravilhoso em São José, da Califórnia. Eu também era para ter aqui o senhor Silvino aí a estar aqui connosco, mas ele disse-me que ele foi tratado de touros, diz que havia, senão não sei para onde, que ia levar ainda 1h30 ou mais a chegar a Toronto por isso é que ele não está aqui, deve ter havido alguma dificuldade com a sua chegada a Toronto. Vou tratar de touros, que a gente também está a sentir a falta dos touros. É verdade. Ultimamente na comunidade houve assuntos que teve muito a ver com as touradas, quando as touradas começaram a fazer os assuntos, falavam das touradas. Quando acontece assim uma coisa na comunidade, parece que alguém pega naquilo e faz logo um assunto para uma dança. Isso é típico do Carnaval? É típico do Carnaval, por exemplo, a gente lá na Terceira, o Hélio Costa é que principiou a fazer as críticas, ele faz críticas com tudo e com nada, faz um assunto para uma dança. E aqui também tem-se feito muitas críticas, até porque uma vez fiz uma crítica, não é mencionar, mas eu fiz uma crítica acerca dos touros, quando foi a mudança das estrelas, toda a gente me queria matar, porque sim. mas aquele assunto, se for bem visto, eu até acho que aquele assunto foi um dos assuntos bons que eu fizesse, porque a gente não estava a dizer mal, a gente estava a dizer o que se passou, era uma coisa, as mulheres a gritar com pena de se separarem uma das outras, porque a próxima trela era uma amiga e coisas assim, mas teve alguns que ficaram ciumados que eu estava a fazer aquilo, a fazer pouco deles, mas não era a fazer pouco. Isso não. Olha, eu já vi o meu nome mencionado em vários assuntos e para mim é carnaval. Eu aceito. E quem diz a Nélia diz aquela senhora Maria, como é o nome dela? Qual Maria? Que faz na rádio. A Maria Fernanda. A Maria Fernanda, em quantos assuntos de dança já saiu? Eu nunca ouvi da Maria Fernanda ficar zangada, hein? Não. As pessoas... Eu não concordo, por exemplo, de dizer mal uns dos outros. Yes, tive um ano que tinha uma história que falava mal da Suzy Soares e do Franco Alvarez, e 8 anos diziam que eu ia fazer teatros, que eu ia para a cadeia. No 8 anos fiz outro grupo a falar que eu ia ser preso. A falar. Ameaças. E tu já tiveste isso a acontecer, Rui? Já te quiseram dar na espinha? Vamos dizer assim, há sempre muita crítica, há sempre pessoas que fazem críticas, mas para mim a crítica dá mais vontade, dá mais força. Tal qual como o Magalhães disse, se eles falarem este ano disso e para o ano eu vou fazer daquilo que é. Eu não sou daquelas pessoas como ontem ouvi os elementos todos sabem a falar por causa daquela coisa do racismo e isso e aquilo. Portanto, isto sempre houve no Carnaval. Quando eu nasci já faziam danças na Ilha Terceira com maricas, com homens vestidos de mulher. Portanto, isto é uma coisa que vem do nosso Carnaval. Não há racismo. Quem faz de maricas é quem não é maricas, porque o maricas não pode fazer de maricas. Quem faz tolo não pode ser um tolo, porque tem que ser uma pessoa discreta para fazer de tolo. Quem faz o papel de mulher tem que ser um homem, não pode ser uma mulher, porque senão aquele papel não é bem feito. E as pessoas têm que compreender isso. O Carnaval é feito assim para ter graça. Acho uma estupidez de quem leva a mal. Eu já fiz de chinês, já fiz de chinesa. Qual é o ponto? Então os chineses vinham atrás de mim para me matar porque eu ia de chinesa. Não, eu acho que não.
eu acho que não tem... Isso não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, mas infelizmente os anos que nós vivemos, é a atualidade que nós vivemos. Eu gostava de saber se, talvez com o Sr. Ramiro, alguma vez circularam, fizeram aquelas, já os seus assuntos, das suas danças, já têm mais de 50 anos. Já alguma vez foram reciclados? Já usaram-os novamente? Por exemplo, uma coisa que o Sr. Ramiro fez, pode ser que o Rui queira fazer, ou o Magalhães, ou o Arthur, ou uma das pessoas que está agora. Eu, por acaso, nunca usei assuntos repetidos, mas, por exemplo, se alguém quisesse um assunto que fiz ou que tenha, se quiserem pode fazer cá, não quero lá essa nenhuma. Aquilo não é coisa que... Não é muitos assuntos foram repetidos. Já repeti alguns, mudei só algumas coisas e saía com ele. Mas isso não faz diferença, não é? Uhum. Eu vejo porque há assuntos, na época do Sr. Ramiro e de outros dos anos 70 e 80, que aqueles que nasceram nos anos 90, que hoje em dia estão a participar no Carnaval, que nunca ouviram falar daquelas personagens do Carnaval que faziam parte daqueles assuntos, e que talvez isso seria mais barato também, que já está feito. Seria mais barato, e as pessoas que veem hoje em dia já são outras pessoas, mas... Exatamente. Naquele tempo não havia máquinas de filmar como há hoje. Os vídeos não faziam nada disso. Uhum. O que é que vocês acham do facto de haver a comunicação social a transmitir as danças do Carnaval da Ilha Terceira no dia de Carnaval, quando vocês aqui na comunidade estão a dançar, de pôr o seu esforço depois de meses de andarem em ensaios, e o horário aqui é muito diferente, 3, 4 horas para atrás. Como é que vocês veem isso, de serem transmitido diretamente naquele mesmo dia? Eu não concordo. Eu, por exemplo, a minha maneira de ver, e até porque eu já estive lá, agora estive lá há 3 anos, ou foi há 2 anos, a comunicação foi a coisa melhor que viesse para o mundo, que a gente fala uns com os outros. Por exemplo, o meu irmão está doente, o telefone dali a um minuto já sei se ele está doente ou se está de saúde. Mas quando diz respeito ao Carnaval, eu saí no Carnaval, lá, eu estou a falar mesmo da Terceira, eu saí no Carnaval da Terceira, e em que a Sociedade Nova, eu fui presidente da tal sociedade antes de ir para o Canadá, o Magalhães era muito dessa sociedade também, tínhamos a bancada empacava as pessoas quase como sardinhas, tudo muito encostadinho, e só as senhoras é que se sentavam, os homens não se sentavam, os homens ficavam nos lados da bancada, ou então atrás e não tinha lugar para os homens. Agora, eu, por exemplo, eu estive na Terceira, no Carnaval há 2 anos, eles têm uma bancada nova que a sociedade só leva metade das pessoas que levava, e eu tive sempre um banco para me sentar, e quem diz a minha mulher e as pessoas, tinha sempre bancos atrás vazios. Por causa de quê? Porque essa coisa das comunicações mostram lá em casa, também tem muitas pessoas que já lá não vão ver as danças para a sociedade. Quer dizer, eles Ramiro, tal e qual para o Carnaval aqui em Toronto, o pessoal deixa de ir ao sábado aos clubes para ir para Mississauga de domingo. Yes, well, o ir para Mississauga de domingo tem um sentido, tem muitas pessoas que deram ir para Mississauga pelo seguinte: a maioria dos velhos tem bancadas reservadas para ir para lá para o domingo por causa de ser de dia. Por exemplo, eu ainda, graças a Deus, já tenho a minha idade, mas ainda tenho medo de conduzir de noite. Mas tem muita gente, o meu irmão é mais novo do que eu e ainda gosta de conduzir de noite. E quer dizer, tem muitos que é assim, e tem outros que foram para Mississauga, porque os salões abrem sempre de dia, aqui é de noite, e então há salões que ficam com menos.
Sim, sim. Sveta, tens também uma opinião sobre isso, sobre a comunicação social, a transmissão das danças no dia que acontecem lá? Pronto, a opinião que eu tenho sobre isso é o seguinte: isso também tem tirado muita gente aqui dos salões no Canadá, porque há muita pessoa que diz assim: eu vou ficar em casa, vou ver as danças lá na Teixeira, está lá direto, isso e aqui, pronto. E tira pessoas aqui do salão. Eu acho que eles filmarem, tudo bem, mas vamos dizer assim, começassem a transmitir a partir da quarta-feira. Quem quiser ver as danças da Teixeira, a gente vai transmitir quarta-feira, assim. E aí obrigado, tal e qual como as pessoas de lá que já não vão para os salões que estão a ver em casa direto, e as pessoas aqui no Canadá, porque eu tenho a experiência disso, porque eu tenho muita gente que diz assim: eu gostava de ver a tua dança, mas não vou ficar em casa porque vai dar as danças diretas da Teixeira. Portanto, é uma coisa que tem feito muito mal aqui aos salões. Mas quem sou eu? Se eles querem... Se querem, não é? Mudou muito para vocês. Qual foi a maior mudança que houve no Carnaval que vocês veem? É que uma mudança seja da participação, ou seja dos próprios grupos, porque todos falam, ou muitos falam que tem poucos músicos, que há falta de músicos e que esse é um grande problema. Como é que se vai resolver esse problema? Isso, por exemplo, se aqui fizessem como na Teixeira, como nos Açores, hoje em dia, Portugal, toda a gente toca, as crianças quase tudo toca. Se fizessem assim, se houvesse maneira de ensinar aqui às crianças, por exemplo, a tocarem, nessa altura acabava-se o problema de não haver toques, não haver nada, porque os pequenos que tocam é que queriam mesmo ir, diziam: não, eu aprendi a tocar, foi para alguma coisa, eu quero ir nas brincadeiras. Isso quase ficava logo resolvido. O que tem a fazer era tentar arranjar uma maneira que os pequenos pudessem aprender, mas a um preço acessível. Por exemplo, a minha pequena e o Dani, o meu filho, andaram a aprender música, mas custa muito dinheiro para mandar um pequeno aprender música. Os pais, por exemplo, regra geral, quando os pequenos são novos, o que é que devem aprender, o que é que aprendem com facilidade, os pais estão-se a sacrificar para os criar e isto e aquilo, e o dinheiro não chega para tudo, já percebemos. Por exemplo, quando os meus pequenos iam estudar, aquilo era todas as semanas $30 para os pequenos e para a música. Todas as semanas $30 e aquelas desapareciam. Arranjasse uma maneira. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. E uma coisa que eu não falei, mas que não ouvi falar, nem sequer sei se devia falar. Mas, por exemplo, isto é uma crítica, mas, por exemplo, uma das coisas que mais me pisa no coração é, por exemplo, a Casa dos Açores, que, sendo a Casa dos Açores é uma propriedade do nosso governo. Os Açores deram $500 mil para comprar aquela casa, o governo dos Açores deu $1.500, $5 mil, $500 mil. $500 mil. Aquela casa devia ser a primeira a angariar os costumes. Quando foi aqui há um ano que o Presidente disse que não abria para o Carnaval, que não tinha voluntários para ir trabalhar para lá, essa foi uma desculpa muito rafeira. Muito rafeira. Eu concordo consigo, Sr. Ramiro, mas isso é um assunto que temos que falar, mas vamos falar assim. Eu vou ver se tenho aqui um vídeo do Magalhães, eu não sei se tenho, porque o César mandou, mas eu não sei se tive a oportunidade de fazer o lançamento desse. Se tiver, vou apresentar aqui. Eu agradeci porque já não tenho nada por causa. E a gente vamos continuar na conversa. Deixa-me lá ver. Não, infelizmente eu não fiz o download dos vídeos, que tem aqui um outro do Sveta. Olha, Sveta, vais ficar aqui outra vez no retrato. Vamos lá, é uma curta parte. O pessoal que aqui tem, se olharem bem, e se Deus der vida e saúde, de certeza que vão reparar onde é que está a nossa juventude. Estão noutros lugares a festejar,
ou a bater caçoleta. As idades têm de avançar, mas uma vai-se a tradição do planeta. Mas tudo o vento levou e jamais será igual. Mas muita coisa já fechou, está a faltar pessoal. Mas aqui no Canadá, até igrejas se pagou com as danças de carnaval. Eram salões cheios a transbordar, em harmonia verdadeira. Ficar no aconchego do lar a ver o carnaval da Terceira. Pois, como as nuvens dizem a verdade, chega em todas as cidades onde os portugueses têm apego. A Terceira chega a ver que é o Canadá, mas podiam ver as danças lá depois da quarta-feira em Sossego. Mas eu não quero o dedo a pontuar, porque posso não estar à altura, mas ninguém me pode calar. Isso também está a matar aos poucos a nossa cultura. Pois já se vê, estão os clubes a morrer como a cangrena. É? Mas quando não tiverem mais danças para ver, então eles vão dizer: ai que merda, tal pena. Mas pronto, nem tudo são rosas. Também tem espigas e espigões. Ainda temos estas pessoas maravilhosas que adoram as nossas tradições. É. Pois, é verdade. Este também na tradição das danças do carnaval. E os outros para nada vão, sozinhos em casa estão e só servem para falar mal. Não sei. Mas eles então são muito pequenos. Mas a gente ainda pode ser todos iguais. Mas tem muitos que falassem menos, acertavam muito mores. Eu não quero deixar isso à língua, mas com muito rancor direi que muitos deviam ter a língua num guaca caseiro. Os outros vão meter a língua num lugar que eu cá sei. Há certas coisas que realmente dá mesmo para rir e fica na nossa memória. Alguns dos versos que vocês escrevem são fantásticos. Eu, por acaso, e peço desculpa, mas eu encontrei aqui um do Magalhães que eu vou ter que pôr aqui, porque as pessoas, sabes o que é que as pessoas estão a pedir, Magalhães? As pessoas estão a pedir que tu saias da reforma. Deixa-me lá ver se eu encontro isso aqui. É o que eles estão a pedir. Estão a pedir que saias da reforma, só é melhor começares a pensar nisso. Já está aqui uma tua. In the lightweight and small house, one pharmacy. Como é que se dizem depois? Yes, duplica. O remédio, eficaz, gostamos muito da exlica. E a exlica ser sweet, doce, muito gostosa. Mas se o dito tomates é preguiça, tira o power da lica. Mas olha, para fazer a construção, vais gastar muito dinheirão, quer alguém para ajudar. Isto nunca vos fico a ver, que aparece muito sempre a comer, por isso que fico pagado. Vou
estraga é que até muitos pagam só por causa de álcool. E se for a toque de vinho, ficam encharcados dos couros. E a gente fala assim de mansinho, eles até lavam o S, o cu aos touros. Isto é verdade. Gostar de touros é uma paixão. Os xadrez têm o touro no coração desde o antigamente. That's true! No cu! No Canadá! Fosse ao Brasil! O xadrez tinha o touro amarrado embaixo do peixe bem! Não é verdade? But people of Ribeirinha são os mais doentes. Só gostam de touros da fama. Nos touros estão sempre à frente e em poucas janelas se chama. E para tirarem o gol, everybody have a pizza de um touro na parede por cima da cama. Foi de rir. Eu já não. Essa dança muito engraçada, muito engraçada. Foi em 2005. Já não me lembrava. Aquela foi em 2005, mas tem aqui uma pessoa a perguntar a seguinte para o Magalhães, ok? Que é o Ivo Nunes, está a perguntar: se eu fosse uma pedra, me desfazia em 3 e pegava num bocado, dava um focinho de quem? De quem era? Do Alvarez. Do Alvarez. E dava-lhe de cor do Alvarez. Sveta, tens que ligar o teu vídeo outra vez, tu tapaste aí a coisa, não sei porquê, estás a preto outra vez. E, olha, eu quero continuar esta conversa, mas a gente temos outras conversas que eu vou fazer com os jovens hoje ainda, eu acho que a gente temos que fazer estas conversas mais vezes, porque faz parte da história. A nossa história, a história do Carnaval aqui não está escrita, não está preservada, não há ninguém a fazer esse trabalho. Há um museu do Carnaval que abriu na Ilha Terceira. Eu sei que eles querem ter informação do Carnaval das comunidades, especialmente do Canadá e Estados Unidos, e é importante que a informação que eles recebem lá seja a informação correta. Não é de um banana qualquer que mande para lá uma coisa porque está no museu. Tem que ser a informação correta, só tem que se coordenar isso tudo, e espero que alguém pegue nessa bola quente para poder avançar com isso, porque vale a pena fazerem parte daquele museu. O que vocês fizeram aqui e estão a fazer é a história que é preciso de ser preservada, e também é preciso ser não só preservada, mas também divulgada a outras pessoas que não a conhecem. Senhor Ramiro, tu estás reformado, pá, tu tens de começar a fazer alguma coisa. Qual é o significado da palavra reformado? É ter tempo para trabalhar. Não, é importante. Vocês não acham que é importante preservar a história do Carnaval? Então, é muito interessante, mas nem todo mundo quer pegar nessas coisas, isto é muito trabalho. Pois isso é verdade, isso é verdade. Eu hoje ainda vou falar com 2 crianças, com o Raul e com a Vitória. Picanço, parece-me que o último nome é Picanço, não tenho certeza se é Picanço. 2 crianças que têm 9 anos de idade que puxam danças, não sei se vocês conhecem, mas devem de conhecer, e vou falar com eles, e depois de falar com eles vou falar com os jovens que estão a dar a continuação, alguns dos jovens, porque há muitos mais, não é? E foi interessante ver o ano passado o número da juventude que está envolvida nas danças de Carnaval, que é isso que é o futuro, não é? Exatamente. É importante essa juventude andar com isso. Uhum. Eu acho que deve haver uma maneira de vocês, os mais antigos, de um dia sentarem-se num palco
onde a plateia é a juventude do Carnaval e vocês podem contar as suas histórias diretamente a eles e podem responder às suas perguntas diretamente, porque através das redes sociais, isto é a minha maneira de poder ajudar a fazer isso, mas não é a maneira mais eficaz, porque às vezes a cara a cara e poder responder diretamente às pessoas, às crianças em particular, é muito importante. Só espero que isso possa acontecer um dia e que possa ser feito para que vocês todos e os outros que aqui não estão, que são muitos, façam parte também. Eu gostava de deixar aqui que deixassem uma palavra cada um àqueles que este ano, como vocês, estão a sofrer porque não há Carnaval. Vou começar aqui com o Rui. Rui, o que é a mensagem que queres deixar deste ano sem Carnaval? A mensagem que quero deixar é assim: a gente sabe o que é que está a acontecer, sabe que essa pandemia não é fácil, mas força, e vamos muito breve estar juntos outra vez para ensaiar uma nova dança e para continuar com o nosso Carnaval. Não vamos deixar isso morrer, não vai ser essa pandemia que vai matar o nosso Carnaval. Força, todos os jovens, para o ano cada vez mais força, vamos juntos. Muito bem, obrigada. Magalhães, vais sair da reforma? Não, ainda não pensei nisso. Deixa-me fazer uma outra pergunta. Que idade é que têm os teus dentes? Os meus? Os que tens agora, que idade é que tens os dentes que tens agora? Os dentes são novos, de vez em quando eu renovo. Só a parte do corpo mais nova que tu tens constantemente é os dentes, não é? É isso. E qual é a mensagem que queres deixar também aqui ao público que não tem Carnaval este ano? A minha mensagem é mantenham-se firmes, em segurança. O Carnaval não vai acabar. Tem muita pena, já não presente, mas sinto sempre aquele bichinho quando é nesses dias. Gosto de apreciar, ver os meus amigos, os grupos, ver os meus filhos, que eles também saem nisso. Mas a gente sabe da maneira que isso está, que o país está aí, o mundo. Aguentem, fiquem em segurança e que um dia vamos voltar a ver o Carnaval e o pessoal vai tornar assim. E agora mais uma mensagem: amanhã é Valentine's Day, um bom dia dos namorados, e segunda-feira é um bom dia da família, para todos. Adeus ao Ramiro, adeus ao Sveta, gostei muito de ver vocês e conversar com vocês este bocadinho. Adeus, De nada. Senhor Ramiro, qual é a mensagem que queres deixar? Tu não és veterano, para mim tu és pioneiro. A minha mensagem, em primeiro lugar, é para uma senhora que talvez não conheça, a Nelly Pedro. A minha mensagem a primeira coisa é para ela, porque ela tem sido uma pessoa que tem sempre dado uma ajudazinha à gente. Por exemplo, ninguém nas redes sociais, ninguém falava nas danças, mas a Nélia sempre tinha uma palavrinha e tinha um bocadinho para filmar. O marido vinha filmar um bocadinho, até já chegou aí nas danças também. Quer dizer, é um casal que é estranho, mas ao mesmo tempo é da nossa malta. Um agradecimento a vocês e para as pessoas que estão a ouvir e que não têm Carnaval. Eu também não tenho, a gente vamos tentar sofrer isto. Eu tenho feito também a minha parte no sofrimento, está fechado em casa da maneira que tem estado já há tanto tempo, não é fácil. Mas eles dizem que é para bem e que a gente vai ficar melhores, só se a gente vamos ficar melhor, temos que se sacrificar, porque tudo tem um custo. Até essa parte também tem um custo, a gente tem que sacrificar para podermos ficar melhores. E quanto ao Carnaval, acabar o Carnaval, para o ano eu tenho a certeza que esse pessoal está todo aí cheio de vontade e que vão fazer. Mas se não fizerem, eu também vou dizer uma coisa. Eu já tenho quase 80 anos, mas fico a ser o primeiro homem a sair no Carnaval com 80 anos. Eu faço uma dança
e faço o carnaval para o ano, em 2020. Muito bem. O carnaval em Califórnia, eles têm uma dança dos seniors, uma dança da terceira idade. Eu acho que é a altura de haver uma também, e já agora eu quero um lugar nessa. Não, vai-me para da frente. Obrigada Rui por teres participado, obrigada ao Magalhães, foi um prazer ver vocês. Obrigado ao Sveta, eu conheço a Sveta já há muitos anos, e o pai, eu trabalhava com o pai dele. Na terceira? Na terceira, nos americanos. Foi um prazer estar com vocês e estar com a Nélia. Muito obrigado e um beijinho. Um beijinho para vocês também e façam-nos companhia mais tarde para ver a conversa com os jovens e também com as crianças que vão fazer parte de uma conversa a 7:45 da noite. Vocês ainda têm tempo de ir à casa de banho. Uma boa noite, obrigado. De nada, muito obrigada. Muito obrigado por isso. De muito nada. Obrigado. Fiquem seguros, ok? E a gente vamos se ver em palco para o próximo ano no Carnaval. Certeza. Vamos ver, Obrigada, okay. Obrigada, Sveta. Já me vou retirar aqui um de cada vez e vou só... Eu tinha por acaso planeado, e ainda vou ver se encontro, um vídeo de uma conversa com o José Fernandes, o senhor José Fernandes, que foi também o pioneiro contigo nestas danças de carnaval, que se encontra no Kensington Gardens, no mesmo sítio onde o meu pai está, a minha mãe está lá, e eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele, onde ele falou um pouco sobre as danças, porque para ele a cantoria, Cantigas ao Desafio, era o número 1, era o que ele mais gostava de fazer. Só vou ver se consigo isso, se não conseguir agora vou pôr isso no ar um pouco mais tarde, quando estiver com a juventude também, ok? Obrigada, Sr. Ramiro, fica bem, foi um prazer. Igualmente, prazer. De nada, obrigada. Vamos então continuar aqui só com o seguinte, eu vou pedir a vocês, pedir desculpa ao Jonathan, que o Jonathan está a fazer algo na sua página da banda do Senhor Santo Cristo, do bailinho da banda de Santo Cristo, que eu estou curiosa para ver, mas espero que esteja lá sempre para ver, que eu sei que ele ia começar às 6 horas. As outras pessoas que infelizmente não podemos ter todos aqui, e obviamente que não é possível ter toda a gente, ou de contatar todos, e quem não compreende isso não deve estar aqui a ver isto, porque tem que ter haver compreensão que isto não é uma coisa de ter toda a gente e poder atingir todos para a conversa aqui através do Zoom para o Facebook, e também temos a gravar poucos para apresentar no programa de Gente Nossa. Obrigada a todos. Eu vou voltar a 7:15 com a conversa com as duas crianças mais bonitas que eu já vi, vestidinhos tão giros, para estarem aqui em conversa antes de a gente começar a conversa com os jovens do Carnaval daqui do Canadá. Obrigada e até logo. E vai ver o que é que o Jonathan está a fazer na sua página, ok? Tchau, até logo.